Para ganhar mais dinheiro trabalhando com progressiva é simples, tu precisa prestar atenção na solução dos problemas que a progressiva produz. Como assim, Fábio? Produz problema? Sim, produz alguns problemas que precisam ser resolvidos e que a cliente também precisa pagar para resolver eles. Vou te dizer quais são os 3 principais. Agora, o terceiro, tu só assiste aqui no vídeo se tu realmente quer ganhar dinheiro, porque ele realmente vira o jogo da cabeleireira. Primeiro problema, a questão do desbotamento da cor. O desbotamento da cor é algo que é inerente ao serviço de progressiva. Não tem como a gente fazer progressiva e o cabelo não desbotar a cor. Ou seja, aquela cor ficar mais clara, mais deselegante para a cliente. Como que a gente procede para conseguir aumentar o nosso faturamento a partir desse inconveniente? Primeiro, a gente precisa conversar com a cliente antes de começar a progre, a gente conversa com ela sobre que isto vai acontecer, para que ela não entenda que a gente está sendo pega de surpresa, para que ela entenda que a gente já sabia e tem como solucionar isso. Dentro desse contexto de falar a verdade para a cliente, a gente já inclui para ela uma oferta que abranja a correção de cor também junto da progressiva depois. Então tu vende os 2 serviços como se eles fossem um único. Vou te deixar com o cabelo liso, vai acontecer um desbotamento, mas logo em seguida a gente corrige esse desbotamento. Pronto, aumentou ali o valor da tua progressiva por uma consequência de uma oferta bem feita para cliente. Segundo, a questão do afinamento do fio. O afinamento do fio é um problema que para muitas cabeleireiras a pessoa não sabe como lidar. Inclusive comigo mesmo eu tive uma situação assim no passado que me mudou muito a minha cabeça depois disso. Eu tive uma cliente que me pediu para fazer progressiva dizendo que ela tinha vindo por ter ouvido falar que progressiva afinava o cabelo. Eu nunca imaginei que clientes pudessem querer que houvesse afinamento nos fios, até ter atendido essa cliente. Aí eu pedi para ela me explicar melhor o porquê desse desejo e ela me contou que quando ela era criança, ela tinha muito cabelo, cabelo muito grosso, e a mãe dela, ao pentear o cabelo dela, sempre puxava e machucava ela. E isso fez com que ela crescesse com raiva do cabelo. Então tudo que ela podia fazer para diminuir volume, para afinar, para minguar aquele cabelo, ela fazia. Ouvindo falar que a progressiva tinha essa característica, foi isso que interessou a ela de fazer a progre, para obter esse afinamento. Isso significa que o afinamento ele não é de todo mal. A gente precisa investigar se isso é ou não do interesse da cliente. Muito bem, sendo do interesse da cliente, a gente vai produzir a progressiva apenas. Não sendo, clientes que não gostam que o cabelo afine, muito bem, a gente também vai jogar limpo com essa cliente antes de começar a progre e vai conversar com ela sobre alguns tratamentos que a gente pode oferecer a ela que casem junto com a progre para que o afinamento não aconteça. Quais tratamentos, Fábio, são esses? Tratamentos como, por exemplo, os tratamentos da família cosmética da reconstrução. Então, por exemplo, tratamentos à base de queratina. Tá? Eles ajudam a engordar o fio, a engrossar o fio. E isso faz com que o afinamento ele fique, no mínimo, minimizado, quando não inexistente. Então, eu tenho mais conteúdos, inclusive, a esse respeito aqui no canal, aqui no perfil, falando não só de afinamento, mas de vários outros probleminhas que acontecem em relação à progressiva que a gente não sabe direito como lidar e é bom que tu dê uma olhadinha nesses conteúdos também depois desse vídeo. E ainda o terceiro e o principal problema e a sua solução, que a gente precisa ficar atenta quando a gente está trabalhando com progressiva e quer aumentar o faturamento, é a questão de cobrar pouco. Gente, por favor, clientes que não pagam, que é a fala mais recorrente que eu ouço por aqui quando a gente toca nesse assunto, isso é uma percepção que está irregular na tua cabeça. Não existe a cliente que não paga. A responsabilidade de induzir a cliente a pagar aquilo que a gente considera que é o justo, ela é sempre do profissional. Como é que está a tua habilidade de vendas? Como é que está a tua habilidade de argumentação com a cliente? A tua habilidade de conduzir ela a uma visão onde ela veja valor para justificar o preço. Porque se tu não sabe ainda lidar com essa
manobra técnica, porque a questão do cabelo, ela é sim importante, ela é sim fundamental, tu não consegue ir muito longe se tu não consegue entregar um cabelo de qualidade para cliente, mas as questões de fala, de argumento, de condução da cliente, elas são tão ou mais importantes do que isso. Se tu souber como argumentar com a cliente, tu vai sim conseguir aumentar o teu preço e, portanto, aumentar o teu faturamento, teu salário e conseguir viver uma vida melhor trabalhando com alisamentos. Inclusive é o que eu faço, é o que eu ensino, é a proposta do método Progressiva Maravilhosa. O método ele não é focado apenas em te mostrar como fazer o cabelo, mas sim como vender o teu serviço de uma maneira onde ele se torne o mais lucrativo possível. Agora eu sei que muitas vezes tu não sabe ainda como fazer isso, sei que tu precisa se aprofundar para poder conseguir entender direito como fazer e para isso é que serve o método Progressiva Maravilhosa. Se isso é uma coisa que te interessa, coloca escrita agora aqui para mim nos comentários a palavra solução. E olha o teu direct, eu vou te mandar uma mensagem por lá.